Como eu mencionei ontem, vamos falar sobre as sesmarias. Esse termo sesmarias aparece muito nos livros de história do Brasil, né, que tratam desse início da colonização. Enfim, é aquele tipo de palavra que as pessoas provavelmente não param para investigar do que se trata e tem uma noção genérica assim meio confusa, enfim, meio incerta do que seja. Então vamos fixar esse conceito aqui, entender o que ele significa. Quando eu gravei um vídeo sobre o reinado de Dom Fernando, que governou Portugal lá na segunda metade do século XIV, eu mencionei que no governo dele foi criada a Lei das Sesmarias. Então, a Lei das Sesmarias vem de uma tradição medieval, feudal, e consiste em dar poder a determinadas pessoas, representantes do rei, para que essas pessoas doem terras a terceiros. Bem, com que objetivo ela foi criada originalmente? Originalmente havia um problema de produtividade de grãos e havia terras agricultáveis improdutivas. Então, no contexto de Portugal, o sesmeiro era o fiscal que ia investigar aquelas terras que não estavam produzindo, apesar de terem condições para isso, de serem boas, de serem férteis, descobrir por que elas não estão sendo produzidas, dar um prazo para o proprietário começar a produzir, e caso isso não acontecesse, aquela terra passava para domínio do bem comum e era doada, concedida, aliás, a um sesmeiro, a uma pessoa que ia ter a obrigação de produzir ali. E o objetivo, então, era aumentar a produtividade de grãos e diminuir a importação desses grãos. Beleza? Muito bem. Então, repetindo, nesse contexto do início, em Portugal, sesmeiro é o fiscal. É o cara que vai ver quem está com terra improdutiva e conceder essa terra para alguém poder produzir. Muito bem. No Brasil, Martim Afonso de Souza, dizia ontem, chegou com essa atribuição. Ele tinha autoridade dada pelo rei por uma carta régia para fazer isso, para doar sesmarias. E de fato ele vai fazer isso. Então, nós ainda vamos ver que ele vai travar contato com o Caramuru, com o Bacharel de Cananéia, com vários desses náufragos e desertores e, enfim, esses degredados que se estabeleceram no Brasil como grandes senhores, aliando-se, juntando-se aos índios. E ele vai, de fato, doar sesmaria para esses homens. Bem, só mais um detalhe do que eu vinha dizendo antes. Caso o recebedor da concessão da terra não a fizesse se tornar produtiva num prazo determinado, ele também perdia a concessão e a terra passaria para a mão de outra pessoa. Esse direito, essa concessão era feita através de um documento que chamava Carta de Sesmaria, tá certo? Dava poder total para a pessoa que estava recebendo a concessão, podia inclusive arrendá-la, em alguns casos específicos até vendê-la, estranhamente, mas podia, desde que atendesse uma série de previsões legais, mas ficava sempre condicionada, esses direitos ficavam sempre condicionados à produtividade da terra. Esse era requisito indispensável. Bem, no Brasil, então, esse nome sesmeiro vai perder essa conotação. Então, sesmeiro não é mais o fiscal. No Brasil, sesmeiro é o recebedor da sesmaria, tá? Então, é bom perceber que essa palavra tem dupla significação aí. No Brasil, então, quem recebe a sesmaria, a concessão da terra, é o sesmeiro. O tamanho da terra que o sesmeiro ia receber variava de acordo com as suas posses, a sua capacidade material de produzir. Então, para evitar dar uma terra grande demais para alguém que não tinha condições de produzir nela,
E nem o contrário, uma terra pequena demais para alguém que tinha condições de produzir numa terra maior, tinha então esse cálculo aí, investigavam a vida do sujeito para ver que tamanho de terra ele podia usar com qualidade. No Brasil, os objetivos das sesmarias vão ser outros. Então, em primeiro lugar, o objetivo era ocupar território. Então, a partir de 1530, com a vinda do Martim Afonso, vai dar-se início à colonização e é preciso ocupar os territórios, porque tem um problema dos franceses, tem vários problemas que a ocupação do território provavelmente reduziria, né, amenizaria. Outro objetivo era permitir que aquela terra se tornasse produtiva, gerando assim riqueza, e daí a gente já tem um benefício, mas a coroa também visava taxar essa produtividade e aumentar o rendimento da coroa. E também demarcar as fronteiras. Então, se você doa uma sesmaria num ponto de fronteira do território de Portugal com a Espanha, é uma maneira que você tem de evitar que a Espanha, ou vice-versa, ou Portugal para cima das terras da Espanha, avance sobre território que não lhe pertence. Havia o costume, assim, né, de alguém ocupava uma terra sem ser sesmeiro, começava a produzir pacificamente, tranquilamente, e quando a pessoa que tinha atribuição, que tinha o poder de doar sesmaria, chegava naquele lugar, ela já ficava, digamos assim, tentada, né, induzida a conceder a sesmaria para aquela pessoa que já estava ali produzindo. Então havia esse meio de você conseguir a concessão da terra e se tornar um sesmeiro legal, agindo como um sesmeiro antes de ter esse poder, tá bom? E isso E veja como isso está ligado com o que eu falei agora há pouco. Eu falei que um dos objetivos era delimitar as fronteiras, assegurar que o vizinho não avançasse para cima do seu território. Mas às vezes acontecia o contrário. Naquela região de fronteira onde o Estado não estava presente, onde não havia condições de fiscalizar, às vezes um sesmeiro, né, sem o direito ainda português, invadia um pedaço da terra da Espanha, começava a produzir ali e acabava com o tempo recebendo aquela sesmaria e o território pertencente a Portugal se alargava um pouco mais. Mas essa questão aí das disputas entre as fronteiras entre Portugal e Espanha, a gente ainda vai falar muito, principalmente no sul do Brasil. Bem, então, para terminar, muitos autores, muitos historiadores, enfim, pensadores, vão ver nesse sistema de sesmarias um indício, um indicador de que no Brasil continuou-se o sistema feudal através dessa doação de terras. Porque originalmente lá no século XIV e antes, essa doação de sesmarias era no contexto do feudalismo. Mas alguns outros autores vão dizer que não é possível caracterizar o que acontecia no Brasil no sistema de sesmarias como regime feudal, porque havia um caráter mercantil. Então a produção era feita para vender, e isso já está ligado ao capitalismo nascente do século XVI. Então essa é uma discussão teórica, né, se no Brasil teve feudalismo ou não. Não vem ao caso aqui falar sobre ela, mas é bom que a gente saiba que existe essa discussão. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, é isso. Amanhã eu volto a comentar a viagem do Martim Afonso de Souza, falando da partida da expedição dele. Beleza? Então é isso. Um abraço.